Bom, boa noite pessoal. Vamos lá dar uma olhada. A Sara estava dizendo que não conseguiram publicar o vídeo inteiro, né? Então a gente vai dar um jeito, né? Ou pode ir passando as partes, ou se vocês quiserem me mandar um link da onde ele foi publicado, aí a gente vai vendo como é que vai fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar todos os arquivos. O WhatsApp também não vai ser possível, porque ele não tem capacidade para isso, tá? Não, mas o WhatsApp não permite uma quantidade tão grande. Vocês querem mandar pelo. Ah, tá. Não, mas manda pelo chat aqui mesmo. Aqui, ó. Já cola no chat. E depois, final da aula, vocês me lembram então, Sara? Não é que eu não quero passar o meu WhatsApp, não. Eu passo sim, tá? Mas agora, nesse momento, a gente está gravando a aula. Então, só para o meu número não ficar aqui, que depois vai ser publicado, né? Essa aula. Mas aí no final da aula eu paro a gravação e eu passo para vocês. Mas me lembre, eu vou anotar aqui, né? Quer mandar o link? Vamos já começar a passar e depois eu já vou falando alguma coisa sobre essa governança de TI, né? Deixa eu ver aqui. Bom, então tem da Sara, da Franciele, da Thaís e do Lucas, tá? E depois no final da aula eu vou ainda liberar um pouco mais de tempo. Tem gente que não conseguiu entregar, né? Obviamente não é a mesma nota, mas vai ter a possibilidade de entregar atrasado, tá? Mas aí descontando um pouquinho a nota. As avaliações, o que eu vou fazer, Franciele? Eu vou pegar todos os trabalhos que vocês vão fazer na participação, né? Tem gente que não está assistindo, que não pode assistir, mas está mandando os trabalhos e está fazendo. Então eu vou fazer um apanhado de todos esses trabalhos para a gente ir fazendo as notas que eu vou colocar. Mas não se preocupem, vocês estão entregando os trabalhos, estão indo muito bem. A nota vai ser um reflexo disso, tá? Então não se preocupem com essa nota, que vocês já estão indo bem. Você mandou os outros trabalhos ou não? Sim. Ah não, então você mandou os trabalhos, fica tranquila, né? E vai ser, de hoje em diante vai ser sempre esse link, tá? De hoje não, acho que da semana passada eu já fiz um link só, porque a gravação que eu faço da aula eu faço aqui na minha máquina, tá? E aí já que aí eu tenho mais acesso ao vídeo e fica mais fácil eu publicar depois, né? Não gosto muito das ferramentas da Microsoft para isso. Não confio muito neles. Vamos passar já o vídeo? Sara, você já quer me mandar o link? A gente já passa? O seu? Ou vocês querem passar esse que vocês me mandaram? Que eu tenho aqui o de vocês, né? Só que cada um tá um pedaço, né? Deixa eu ver aqui. Tem um de 4 mega, um de 5. Opa, tô abrindo aqui. Já recebi, já abri aqui, tá? Do Danilo. O que falta do Danilo, Franciele?
Mas é desse trabalho de hoje? Se for do trabalho de hoje, eu vou liberar lá depois. Não. É, não, Danilo eu não recebi nenhum, não. Tá? Mas se você tiver aí, depois a gente passa junto, tá? Você tem o dele? Ah, tá. Ah, então eu vou passar aqui, ó. Ela... Ah, não, tranquilo. Eu vou passar ele aqui, não, então tá tranquilo. Só o Danilo, né? Obrigado. Tá, entendi. O Danilo tá junto. É... Então vamos passar. Deixa eu apresentar a tela. Nossa temática é a governança de TI e governança corporativa. Aparentemente, essas duas governanças, elas parecem similares, mas elas possuem diferenças que devem ser levadas em consideração para que a empresa possa decidir qual delas que deve aderir de acordo com as suas características. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, a governança corporativa é definida como um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle das demais partes interessadas. Observa-se que nesse conselho do IBGC, que a governança corporativa ela seria um conjunto de práticas e diretrizes para que uma empresa possa se desenvolver de uma forma mais saudável e mais sustentável. Aí, dentre as ações e diretrizes, estão as ações práticas, como redigir um código de ética, manter a transparência nas decisões estratégicas, implementar o accountability, que seria a prestação de contas de maneira mais detalhada e clara, o incentivo à equidade de tratamento entre os funcionários, colaboradores, investidores e outros stakeholders. Os stakeholders seriam pessoas ou organizações que podem ser afetadas por um projeto dessa empresa. E ações que visam a responsabilidade social e corporativa. É nítido no mercado empresarial, no mercado de trabalho, que as empresas que possuem esse princípio no seu interior, no seu funcionamento, apresentam um certo nível de destaque dos seus concorrentes. E isso pode ser considerado um fator de vantagem competitiva no mercado. Bom, a governança corporativa ela evita fraudes, já que seu processo de prestação de contas se torna mais límpido, mais transparente, evitando erros e porque os funcionários e os gestores também têm maior conhecimento no processo de prestação de contas. Então, eles podem, mesmo que ocorram erros, eles verificam com maior facilidade e evitam possíveis fraudes. Além de aprimorar a profissionalização, tanto dos gestores como dos funcionários, porque essas empresas investem em cursos, em capacitações, em treinamentos, formando um grupo de funcionários, de colaboradores com maior entendimento do processo de funcionamento da empresa. Além de facilitar a sucessão, porque as diretrizes da empresa já são formadas, então se houver mudança de gestor, tanto o novo gestor como os funcionários permanecem seguindo o mesmo caminho que já foi trilhado. E uma curiosidade também é que o processo de governança corporativa na atualidade é de suma importância para as empresas, porque nós estamos passando por uma pandemia, então é sim um momento de crise. Então, as empresas que têm maior confiança no mercado, maior firmeza do seu funcionamento, do seu processo no mercado, têm maior facilidade de passar por esses momentos de crise. Então, por isso, a governança corporativa é tão benéfica para as empresas que utilizam o seu funcionamento. Vantagens da governança corporativa: negociação com investidores, empresas transparentes com a divulgação de informações dos resultados de ações, elas tendem a atrair mais investidores. Marca de impacto: organizações com responsabilidade social e ambiental criam uma imagem positiva em frente aos clientes da comunidade. Gestão eficiente: as boas práticas colocadas em ação no dia a dia aprimoram a gestão e maximizam os resultados. Governança TI: a governança TI consiste em um sistema responsável pela distribuição de responsabilidade e direito sobre as decisões de TI.
bem como pelo gerenciamento e controle de recursos tecnológicos da organização, buscando, dessa forma, garantir o alinhamento do TI, as estratégias e os objetivos organizacionais. Em resumo, a governança de TI são as ações, políticas, regras, processos direcionados ao uso de software, sistemas e infraestruturas de organização. Ela garante segurança da informação, promove alinhamento estratégico e mensura o desempenho. Ela garante a segurança da informação, pois as empresas aderem à governança de TI, desenvolvem ferramentas e processos para aprimorar a segurança da informação. Dentro desses itens estão artifícios para proteger a empresa de ciberataques ou mesmo da perda de dados por algum problema técnico, mantendo uma rotina de backups bem estabelecida. Ela promove o alinhamento estratégico, pois é comum que as organizações deixem o setor de TI funcionando como uma atividade meio, o que pode ser um erro, que com a governança, a TI passa a ser encarada como uma área estratégica e trabalha de maneira alinhada com as decisões de alta gestão. Dessa forma, toda a infraestrutura, desde software até equipamentos, é utilizada para atender ao que a empresa realmente precisa. E ela mensura o desempenho, e com as boas práticas de TI, o setor começa a medir exatamente o que consegue e o que não consegue fazer. Isso permite que os gestores identifiquem os pontos fortes e fracos para ajustarem a rotina empresarial. Como a governança de TI dá vantagem competitiva à empresa, na redução de custos, aumentando a produtividade e na geração de valor. Apesar da importância da tecnologia já ser uma regra no mundo dos negócios, quem adere à governança de TI ganha uma imensa vantagem competitiva. Além da redução de custo, com a TI mais bem estruturada e gerenciada, os custos caem e a empresa sente um reflexo no aumento do lucro. Já no aumento da produtividade, com a adoção da tecnologia certa, os funcionários rendem melhor e entregam suas tarefas com mais eficiência e produtividade. E a geração de valor. Com o uso inovador da TI, gera valor ao permitir que a empresa alcance seus objetivos estratégicos e comerciais. Então, uma empresa precisa de governança de TI ou corporativa? O importante é que as organizações optem por ambos os tipos de governança. Assim poderão usufruir do melhor de cada uma para conquistar resultados afetivos. Beleza. Para a apresentação. Joia. O trabalho de vocês é Sara, Franciele, Thaís e Danilo, né? Só para eu anotar aqui. Acelerado o áudio? Será que eu acelerei? Eu nem vi. Agora já foi. Mas deu para entender, né? Então tá. É uma pergunta, né, que eu queria falar aqui. Vocês falaram sobre transparência e a importância. Agora esqueci que eu não anotei. Deixa eu ver um negócio aqui. Abrir nova guia. Deixa eu ver se ele está acelerado aqui. Nossa temática é a governança. Não, a velocidade de produção está normal. Tá, bom, dependendo. Em relação à transparência, né? Então, se uma empresa ela vai abrir para a bolsa, né, de valores, ou vai fazer alguma coisa nesse tipo, né? Ou ela é uma empresa com muitos acionistas, ela tem que provar essa parte, né, de como está sendo a gestão dela, né? Então, fazer essa parte. E isso é feito com uma governança. Então, por isso que é importante a gente conhecer a governança corporativa também. Logicamente, a gente não, na matéria de informática, né, nós vamos focar um pouquinho na como é a governança da TI, para depois a gente entrar lá e depois vocês terem uma noção de como é a governança corporativa. Mas o trabalho de vocês disse bem isso também, né? É importante ter os dois. Porque como é que você tem uma governança corporativa e não tem uma de TI, já que a TI abrange todos os setores da empresa, tá? E aí então nós temos Sara, Franciele, Thaís, né? E o Danilo não viu, mas aí nós já apresentamos.
E aí tem o do Lucas, né? O Lucas tá aí. Gabriel, você mandou o seu? Não recebi lá. Gabriel tá por aí? Diogo também não, né, Diogo? Tá só a Thaís. Beleza. Gabriel, você enviou o seu trabalho? Você tem o seu trabalho? Senão eu já vou. Oi, professor, não, eu ia fazer hoje à tarde, né? Ah, tá. Mas aí deu que meus pais não positivo pra Covid, aí eu Ixi. dei um trampo de pra limpar a casa. Não, aí não tem jeito mesmo não. Não, Aí, tranquilo. Tranquilo, obrigado. só para saber se eu ia apresentar o de vocês agora. Então eu vou apresentar o do Lucas que me enviou, né? E aí depois a gente já faz a aula lá. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver se ele vai. Compartilhar a tela. Aqui. Boa noite, professor. Meu nome é Lucas e vou apresentar sobre governança corporativa e governança de TI. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e o controle de demais partes interessadas. Em outras palavras, a governança corporativa é o conjunto de prática que uma empresa adota para fortalecer a organização e alinhar os interesses do negócio, dos sócios, dos diretores, acionistas e outros stakeholders. É imprescindível que ela concilie esses interesses com os órgãos de fiscalização e regulamentação. Podemos dizer que a governança mostra a direção que uma empresa deve seguir para alcançar os resultados esperados. A governança corporativa assegura que os interesses dos administradores estejam alinhados aos interesses dos donos do negócio. Ela garante que os processos e as estratégias estão sendo corretamente seguidos, além de promover uma cultura de prestação de conta. Afinal, como as empresas dependem das pessoas para conduzir seus processos, é importante que haja um monitoramento para minimizar os impactos em caso de deslizes. No caso da governança de TI, ela é responsável por garantir que os processos de TI estejam alinhados com a estratégia do negócio e agreguem valor para a organização. Ela é também um desdobramento da governança corporativa. Isso é feito por meio de normas, políticas e diretrizes, pensadas essencialmente em melhorar o desempenho do negócio. Logo, podemos dizer que essa governança estabelece uma direção e fiscaliza se ela está sendo cumprida. Ou seja, a governança de TI define processos e assegura que eles estão sendo seguidos e atribui papéis e responsabilidades. A governança de TI é essencial para que os riscos que a TI oferece ao negócio e garantir a segurança para a empresa. Ela atua como um mecanismo de controle que assegura a proteção das informações, diminui custos, otimiza recursos e dá suporte à tomada de decisões. Logo, a responsabilidade da governança de TI não é apenas do CEO, ela deve ser elaborada em conjunto com a alta administração e com os próprios usuários, assim garantindo que as expectativas estejam alinhadas e todas as vozes devidamente representadas. Essa foi minha apresentação. Beleza. O Lucas não tá aí, eu ia perguntar então sobre o CEO, né? Que ele falou ali no finalzinho. Mas vocês sabem a diferença entre o CEO e o CIO, né? Quem que é o CEO? CEO escreve CEO, né? CEO, né? E o CIO, CIO. O primeiro, né? O primeiro é da área da administração. Vocês sabem quem que é esse cara? Esse CEO. Já ouviram esse termo? Deixa eu ver se ele tem.
Pode pesquisar no Google antes de responder também. Ó, vou pesquisar aqui, ó. É chefe executivo? Isso. Né? Chief Executive Officer. Tá aqui, ó, o termo, né? Ou Chief Enterprise também, né? Ah, ele não deixa nem eu colar aqui. Não colou. Esse é o CEO. E o CIO é o Chief Information Officer, tá? Que é o da informação, ou seja, da própria TI. É isso mesmo. Tá? Então são as pessoas que tomam as decisões estratégicas, né? Então quando eu falar chefe executivo, quem que é o chefe executivo? É o diretor, né? É o presidente da empresa, da corporação. Então ele é o cargo mais alto dentro da corporação, tá? E o CIO, ele é aquele que toma as decisões estratégicas da TI, né? E ele então ele é o cargo mais alto dentro da TI. E aí depois nós vamos ver o relacionamento desses cargos, né, em relação a como lida, né, com essa parte de organização dentro da empresa, né? Então como que a TI lida com isso também. E é muito interessante isso para nós administradores, porque aí a gente tem uma visão melhor desse relacionamento, né? Como é feito as cobranças, quem é quem dentro da empresa. A governança de TI, ela define, né, de quem são as responsabilidades, né? Quem tem que fazer o que, né? De quem é a responsabilidade, né? Quem é o responsabilizado e assim por diante, tá? Eu tenho um material aqui e depois eu vou passar para vocês, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Que ele é um material do COBIT 4.1, tá? Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, ele está aqui. Ele está em português, inclusive, né? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Então, o COBIT ele já está no 5. As mudanças que tiveram do COBIT 4.1 para o COBIT 5 são pequenas e são estruturais. Para o nosso interesse aqui, né, o 4.1, né, da onde a gente vai trabalhar e ter a visão deles, né, o 4.1 e o 5, né, nós não vamos aprofundar tanto para ver essas diferenças. Então nós vamos trabalhar com o 4, por quê? Porque esse material ele já é disponibilizado, né, como um material público, então a gente tem o direito de utilizar. Já do 5 eu não consegui localizar, então usaremos o 4. Mas não vai dar diferença para o nosso conhecimento aqui, tá? Depois esse material eu vou disponibilizar para vocês. Mas ele é um material que, se vocês quiserem aprofundar bastante, né, depois no COBIT, aí sim. Mas eu acredito que isso seja mais para quem é da área da TI, tá? Então, deixa eu ver, tentar aumentar um pouquinho aqui a fonte. Mas olha só. Primeiro, né, o que é o COBIT? Deixa eu ver se ele fala que é Common. Ó, toda a parte aqui, ó. Isaka, tá? Essa Isaka é a detentora, né, do COBIT, ela que define todas as assembleias. Deixa eu ver se ele fala aqui exatamente o nome. Modelo objetivo de controle. Esse aqui é a divisão básica do COBIT, tá? Depois a gente vê. Então, deixa eu mostrar para vocês então como é que ele funciona, né? Essa parte do COBIT, tá? Deixa eu printar aqui. Se vocês não estiverem conseguindo ler, estiver muito pequeno, vocês me avisem, tá? Mas olha só, a governança de TI é de responsabilidade dos executivos e da alta direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional e processos que garantam que a área da TI, da organização, suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da organização. E esse texto está destacado, eu fiz questão de ler inteirinho para vocês, que foi uma das coisas que foi abordada também
quando vocês apresentaram o primeiro trabalho lá, né? Vocês falaram dessa ideia do alinhamento da TI com o negócio. Nós vimos esse alinhamento da TI com o negócio dentro do ITIL, que o ITIL é gestão, né? Então, quando a gente tem ali as regras táticas, né? E aqui nós teremos as regras de estratégia. Então, alinhar a estratégia da TI com a estratégia do negócio, né? E aqui está a definição da palavra, né? Da sigla COBIT, né? Control Objectives of Information and Related Technology, né? Ou seja, objetivos de controle para a informação e a tecnologia relacionada a isso, né? A essa informação. Então é o que a gente vai trabalhar. Então olha só, eu tenho que gerenciar todas essas informações dentro da minha corporação para que eu consiga enxergar como está o andamento. Então, para isso eu preciso o quê? De indicadores. Tá aqui, ó, esse painelzinho aqui, ó, indicadores, né? Porque eu tenho um painel de controle que me dá esses indicadores, né? Para quê? Porque os executivos vão ver como que está o andamento da empresa, né? Tá seguindo a estratégia que a gente tem, né? Tá indo nesse caminho ou desviou por algum assunto ou estamos esquecendo alguma coisa, né? A nossa visão é essa, então eu tenho que ter esses indicadores, né? Para saber, né? E métricas. Scorecard são o que? É placar, né? A tradução do inglês. Ou seja, né? Se eu estou nesse caminho, eu estou atingindo as métricas, ou seja, eu estou indo muito devagar ou estou indo muito rápido, como é que está sendo, né? Porque eu posso estar indo, né? Estou fazendo tudo que a gente que tinha ideia, mas eu estou indo muito devagar, né? E com isso o que vai acontecer? O meu concorrente vai chegar antes. Então eu tenho que saber como é que eu vou medir, né? Então eu tenho os scorecards. E comparação, né? Como é que está sendo, né? Novas tendências e esses desenvolvimentos? Por quê? Se a minha empresa está andando, olha, nós temos essa estratégia, nós estamos seguindo, ela está no ponto que a gente planejou e está indo tudo certinho. Mas o mercado muda. Vocês mesmos estão falando aí de pandemia, né? É um assunto, obviamente, que engloba todo mundo, engloba todas as empresas, engloba todo o mercado. Então, nós planejamos uma coisa lá em 2020, no início de 2020, e já no março de 2020 começou o lockdown para todo lado. Então, se eu tinha uma ideia de negócio e o meu negócio estava naquele ritmo, provavelmente foi afetado. Como que os meus concorrentes estão lidando com isso, né? Eles estão melhores que eu nesse ponto? O que eu vou fazer? Então eu começo a comparar também, né? E mesmo se a gente não tiver, por exemplo, nós temos agora 2021, então nós já mudamos lá, não. Então nós temos essa estratégia. Então estamos seguindo, estamos indo, beleza, está tudo conforme planejado. E o meu concorrente também está fazendo o dele, né? E de repente eu vejo que o meu concorrente começa a se sobressair em mais alguma coisa. Opa, o que ele está fazendo lá de melhor que eu? Eu vou lá olhar também. Então eu não analiso só o meu negócio, mas eu analiso também todo o mercado e toda a minha concorrência, para saber se eles estão indo melhor, o que eu vou fazer e como é que eu vou lidar com isso, né? Então eu tenho 5 áreas de foco aqui na governança de TI, né? Acho que eu tenho que liberar alguém lá, só um pouquinho. Cadê você? Está aqui. Permitir. Então o que eu tenho que permitir aqui? Lucas, nós já apresentamos o seu trabalho, tá? Depois você assiste lá na gravação. Então, 5 áreas de foco, né?
eu tenho o alinhamento estratégico de quem? TI e negócio. A entrega desse valor, né? O que está sendo entregue, como é que eu estou entregando, né? Outro ponto, né? Aqui embaixo, mensuração de desempenho, né? Como que eu vou medir o meu desempenho? Gestão de recursos, como que eu estou gerenciando todos os meus recursos, né? E aí, por último, gestão de risco. Até pulei ali, mudei um pouco a coisa. Então, quanto maior o risco, maior o lucro. Mas o próprio nome diz, é risco também, né? Se eu arrisco demais, a probabilidade, quanto mais eu arrisco, eu aumento a minha probabilidade de errar. Mas também o meu lucro é maior. Então, olha só, o alinhamento estratégico aqui em cima, né, ele foca em garantir a ligação entre os planos de TI e negócio. Beleza. Entrega de valor, né? É a execução proposta pela TI através do ciclo de entrega. Então, ou seja, como é que ele vai estar entregando esse valor para a corporação? Estamos conseguindo entregar tudo o que foi feito, né? Olha o valor dessa informação, porque a gente sabe que a informação ela tem o seu valor, né? Então, se ela é bem aproveitada, ela vai valer até mais, né? Então, estou conseguindo entregar isso de uma forma correta. Gestão dos recursos, né? Melhor utilização possível dos investimentos, ou seja, né? Investimos isso, né? Quanto que isso está me trazendo de retorno? Por isso eu tenho métricas, né, para gerenciar esses recursos, né? Por quê? Porque aí eu sei se ele está sendo bem utilizado ou não. Gestão de risco. A preocupação com os riscos com os funcionários mais experientes da corporação, né? Entendimento claro do apetite de risco da empresa. Então, o que é um apetite de risco? Olha só, a gente tem um novo mercado, nós vamos entrar? Vamos, é arriscado? Até onde a gente vai? Eu tenho que saber até onde eu vou arriscar. Para isso eu tenho que ter um planejamento. E se eu tenho um planejamento estratégico, isso é governança, né? Então, eu vou enxergar bem o que é esse risco. Porque senão eu vou entrando de cabeça, uma hora eu caio. Isso quer dizer que a empresa vai tomar prejuízo. Tomando um prejuízo forte, se o risco for muito grande, pode ser fatal para a empresa, tá? E aí, mensuração do desempenho, né? Acompanha e monitora toda a implementação dessa estratégia, né? E aí assim por diante. Ou seja, né, ali nessa mensuração eu tenho o que? Uma visão do andamento, também conhecido, né? Tem os balanços de scorecards, né? Ou seja, né, os placares lá de balanceamento, ou seja, que medem exatamente aonde eu estou indo e qual passo que eu estou, tá? Pirâmides da administração, né? A gente é acostumado com isso, né? Então, olha só, como a alta direção executa suas responsabilidades, né? Ou seja, se eles estão aqui, eles têm as suas responsabilidades, decisões estratégicas. Como é que eles estão tomando essa decisão estratégica? Professor, quem manda são eles e eles vão fazer o que eles querem. Não. Lembra que eles têm que apresentar. Ele é o CEO, né? Ele é o presidente da empresa, mas ele tem que ter a transparência. Por quê? Porque ele vai mostrar para todos os acionistas da empresa como é que está fazendo, o que é, né? Como é que é a estratégia da empresa, né? Realmente a gente faz isso, né? Ou é uma loucura que deu na cabeça do cara e ele caiu fora, né? Sei lá. Então ele tem que ter ele tem que apresentar, né, como é que ele executa isso, né, como é que ele anda a estratégia, né? E aí são os executivos da alta direção. Então aqui é a estratégia, topo da pirâmide, né? Mas no meio da pirâmide, né, são os gerenciamentos, né? Então, como posso medir a performance, né?
Ou seja, como é que está o nosso andamento? Bom, aqui é o que eu estou fazendo, e aqui não é como. Vocês lembram que o como e o que, eles diferem, né? Da estratégia e da tática? Então aqui é mais tático. Por quê? Porque eu quero saber se ele está seguindo a estratégia aqui, né? Ele está acompanhando essa estratégia? Como é que está sendo? Lembra que a gente tinha as métricas para apresentar também, né? Como podemos comparar com os outros? Então olha lá, lembra que a gente tinha a ideia de mercado interno e mercado externo. A minha corporação, saúde dela dentro da corporação, e a minha saúde da minha corporação dentro do mercado. Como é que ela está? Como é que estão meus concorrentes, né? Então é aquela comparação que a gente fez, né? E como podemos nos aprimorar com o passar do tempo? Ou seja, né, inovações. Quais as inovações que eu vou poder fazer, né? E é isso tudo dentro do, né, gerenciamento. E eu tenho aqui modelos de maturidade, que nós vamos ver mais para frente do que se trata, tá? Ainda hoje. Então, o que é a metodologia de governança de TI, né? Eu tenho lá os modelos, né? Eu tenho o COBE, tenho o VALIT, né? Tem objetivos de controle e práticas chaves de gerenciamento. Objetivos de controle é uma coisa que realmente afeta muito o COBE, né? Ou seja, ele é baseado em objetivos de controle, é uma parte. E como nós podemos implantar isso na empresa, né? Olha lá, tem as práticas aqui, né? Quem que vai instalar essa governança de TI? O pessoal de TI. Quem dirige isso? O CIO, né? Que é o chefe da informação. É o presidente da TI, da corporação, tá? E como a gente avalia essa metodologia de governança, né? Aí eu tenho os guias também, né? Que é feito lá pelos analistas, né? Que fazem essa avaliação, e a gente tem toda essa métrica e toda essa transparência para os meus acionistas, tá? Então aqui, olha só, esse objetivos de negócio definido pelo CEO, esse CEO tem lá, nosso negócio tem essa estratégia, esse é o objetivo, é esse o caminho que nós temos que seguir. Ótimo. Então, alinhado a esses objetivos no negócio, eu tenho que ter os objetivos da TI. Então, o objetivo do negócio, olha, é esse o nosso objetivo. Então, ele tem esses requerimentos para que ele faça, que ele ande nesse caminho. Ele precisa disso para andar. Então, do que ele precisa? Dessas informações. Quais informações? As que eles planejaram lá no negócio. Então, qual que é o objetivo do TI? Mandar essas informações de uma forma que a gente já sempre sabe, né? De uma forma que seja mais útil possível para o negócio, né? Para quem está trabalhando com essa informação. Então, alinhado ao objetivo do negócio, nós temos os objetivos de TI, tá? E para isso, né, ele tem processos. Então eu tenho objetivos, esse é o meu objetivo, eu quero fazer isso. E como eu vou fazer? Processos de TI, né? Dividido em atividades chaves. Então eu divido esses processos meus em atividades chaves. E feito por quem? Por uma tabela de responsabilidade. A importância dessa tabela de responsabilidade é eu defino quem faz e quem eu cobro. Porque eu sei, olha, isso aqui é tal setor que deve me responder. Então, o gestor desse setor vai responder por isso. Ele vai falar, não é comigo isso aqui. Não, isso aqui é com você, está aqui no documento. Isso é sua responsabilidade. Então, eu sei de quem eu vou cobrar. Porque senão fica aquele empurrar, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Né? E aí não existe nenhum responsável e aí a informação se perde e ninguém quer assumir aquela culpa. Então, aqui nessa tabela de responsabilidade eu digo de quem foi a responsabilidade e aí sim eu sei de quem cobro.
Então, e está claro isso para todo mundo, inclusive para quem é o responsável por aquela atividade. Então, se está claro para ele, ele sabe que ele tem que fazer. Em vez dele jogar para outro, ele sabe que nem vai adiantar, porque está ali aquela responsabilidade. Então, ele vai fazer. Tá? E aí, esses processos de TI, né, ele é medido por indicadores. Né? Como é que ele faz? Indicadores de performance. Eu sei como está o andamento. Né? Métricas. Né? Resultados, né, dessas métricas, dessas medições. Né? Como é que está andando isso aqui? E aí os modelos, novamente, modelos de maturidade. Então, como é que está a maturidade da minha empresa dentro do mercado? Eu sei se ela é uma empresa que já tem ela briga de igual a igual com os concorrentes, né? Ou ela está mais à frente dos concorrentes, ou meus concorrentes estão mais à minha frente e eu tenho que correr atrás disso. Então eu tenho esses modelos, que depois nós vamos ver, aprofundar um pouquinho mais nisso, né? E esses processos de TI também são auditados por objetivos de controle. Desculpa, são controlados por objetivos de controle. E eu faço o quê? Cada objetivo de controle eu separo nessas práticas de controle. Então eu tenho um objetivo de controle. Como é que eu vou fazer isso? Para conseguir controlar. E eu tenho práticas nisso. Então são subdivisões desses objetivos de controle para conseguir mandar informação para isso. Tá? Tem interferência aqui no celular. E eu consigo auditar. Né? Como é que eu consigo auditar? Controle e resultado dos testes. Então eu vou auditando aqui esses controles e eu vejo. Né? Obviamente eu estou buscando. Se eu estou auditando, eu estou derivando daqui. E se esses objetivos de controle eu implemento com práticas de controle, eu também faço os testes de desenho, né, baseados nessas práticas de controle. Então essa imagem, né, mostra uma estrutura de uma organização, de como ela vai trabalhar, de uma forma clara e com métricas, ou seja, eu consigo medir. Conforme a gente vai andando, isso é muito teórico, tá? Conforme vai andando, tiver dúvida, vocês podem parar aí, interromper aí, tiver dúvida, já pergunta, tá? Senão, enquanto isso, eu vou continuando, né? Então, nós vimos ali para que serve a TI, né? Então, diretamente, por quê? Atingir objetivos da TI são objetivos do negócio. Resiliência suficiente para aprender e se adaptar. Resiliência, vocês sabem, né, o que é a capacidade de resistir a dificuldades. Então, quanto mais resiliente a empresa, né, mais ela consegue, né, se adaptar aí a novas situações. Né? Gerenciar adequadamente riscos encontrados. Então, encontrei um risco, vou sair correndo. Não, vamos ver como é que eu gerencio esse risco para obter o melhor resultado possível. Né? Se for o caso de não conseguir mesmo, o ideal é correr. Apropriadamente reconhecer as oportunidades e agir sobre elas. Então, olha lá, novas oportunidades, riscos. Eu sei os riscos que eu vou correr, então eu vou agir sobre elas. Né? Como eu vou agir? Já sei como eu vou fazer. Então, para isso que a gente tem. Então, olha lá. Alta direção. Alta direção é estratégia. Né? E aí, né, as organizações não podem atingir seus requisitos do negócio. Então, lembra os requisitos do negócio. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter os requisitos da TI, os objetivos da TI. Tá? Então eu ligo, né, a TI com o negócio. Por quê? O objetivo nosso é o mesmo. Transparência. Né? Como que está o andamento? Como que está a saúde? Como que está a performance? Está andando bem? Está indo na velocidade que a gente quer ou não? Organização das atividades. Né? Ou seja, eu tenho um modelo de negócio, tá? Eu tenho processos, esse processo faz isso, faz aquilo.
Por quê? Eu organizo tudo em processos e dentro desses processos eu consigo fazer as minhas métricas, né? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui, acho que tem, tá? Ó. E aí, deixa eu deixar essa tela aqui do lado. Aí, pronto. Um processo, né? Identificar recursos mais importantes a serem aprimorados. Olha só, eu tenho os recursos, né? E eles estão ficando um pouco defasados. Eu tenho que melhorar isso. Então, quando eu identifico se esses recursos eles são importantes a serem mais aprimorados, eu sei que eu tenho que fazer investimento nesses recursos, sejam eles pessoas, sejam eles equipamentos, né? Eu tenho que melhorar isso. Então, se eu identificar isso, eu sei o valor daquele investimento. Eu falo, vou fazer um treinamento na equipe inteira. Vale a pena ou não? Se eu tiver essa identificação, eu consigo mensurar isso. Então fica muito mais fácil a minha tomada de decisão, né? E objetivos de controle gerenciais a serem considerados, né? Então, né, como que eu vou medir, né, todos os meus controles gerenciais, a minha tática, né, para que eu saiba se ela está alinhada com o meu negócio, né? Tá? Executivos, né? Eles vão saber, né? Melhor retorno da área de TI, né? Então, nós estamos investindo em TI, a gente sabe como é que eu vou mensurar se a minha TI tá valendo a pena eu investir na minha TI ou não, né? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Então, para saber se realmente está valendo a pena eu colocar aquele dinheiro na TI, né, eu tenho que ter as minhas métricas. Eu tenho que saber se realmente eu vou lá colocar mais dinheiro na TI. Então, essas métricas, né, e esses relatórios todos eu tenho ali dentro de uma governança de TI. Né? Olha, lógico, né? Olha que mesma coisa ele está falando ali, né? Preocupação, né, com o aumento, né, dos gastos em TI. Então, TI, né, a cada dia ela demanda mais, porque ela está mais abrangente, ela tem mais coisa para fazer dentro, né, da corporação. E aí eu tenho que ter mais máquinas, tenho que ter melhores máquinas, eu estou atendendo mais, eu tenho que estar de acordo, né? Exigências, né? Então eu tenho que estar dentro da TI, como ela dá essa informação, eu tenho que ver se ele apresenta não só para os acionistas, mas também, né, ele apresenta para o controle governamental, né? O governo está me controlando. Olha, o governo está precisando disso. Isso, como é que está? Estamos dentro da lei? Tem que estar também dentro da TI, para que a TI informe se está ou não. Olha, nós temos uma regulamentação aqui e a gente tem que saber se está dentro, porque eu não posso trabalhar fora. Olha, tiver uma ideia espetacular, tá, vai fazer. Opa, não, isso aqui eu não posso, porque não está dentro da regulamentação. Tá? Seleção de provedores de serviços, né? Então, quem eu vou selecionar para prover um serviço? Então, por exemplo, eu tenho lá um data center. Nós já estudamos data center. Então eu vou fazer o meu data center aqui dentro da minha corporação, vou investir um dinheiro pesado, né, para ter um data center. É caro. Vocês viram que tem todo um controle de um data center, tem equipamento, tem um monte de coisa, tem um prédio, tem redundâncias e assim por diante. Então, eu vou fazer isso ou eu vou terceirizar? E aí eu vejo se eu resolver terceirizar, tudo que eu resolver terceirizar, né, como eu faço, eu mensuro isso, né, eu vou medir isso para saber se realmente está sendo válido o meu investimento, né? Se aquilo que eu contratei eu realmente estou recebendo, tá? Riscos, né, cada vez mais relacionados, né, a TI, ou seja, a segurança de redes, né? Cada vez mais o risco de uma invasão é maior. Por quê? Porque os equipamentos evoluem,
né? E os hackers também. Então eles vão conseguindo cada vez mais. Então eu tenho que fazer um investimento nessa segurança para tomar esse cuidado, tá? Adoção de metodologias de controle e boas práticas, né? Ou seja, controle, né? Como é que eu vou estar controlando? Eu tenho que ter um método de controle, eu tenho que saber como é que eu estou controlando, né? Por quê? Porque eu estou medindo tudo que eu estou fazendo. Então, quais são as boas práticas? Nós vimos que dentro da gestão de TI, né, nós temos lá as melhores práticas da gestão de TI, que é o ITIL, que nós vimos. E aqui, né, também boas práticas, para quê? Para ajudar a monitorar as atividades críticas de TI. Né? Para quê? Para aumentar, ampliar o valor do negócio. Então, sempre o nosso foco, né, é TI alinhada com o negócio. Otimização de custos, né? Padrões. Crescente maturidade e consequente aceitação de metodologias bem-sucedidas. Então, olha só. Né? Tem lá, né? Ele cita aqui, ó, o COBIT, né? O ITIL, né? ISO, esses padrões. Isso está renovando. Isso está evoluindo. Então, se ele está evoluindo, né? Eu vou acompanhando essa evolução. Né? E para isso eu tenho que estar também fazendo investimentos. Né? E aí também o benchmarking, né? Olha lá, eu comparo com, né, organizações similares com concorrência, né? Quem vai fazer? Então aqui a gente estava vendo o porquê que eu vou ter uma governança de TI. Quem que vai estar fazendo isso, né? Quem toma a decisão, né? Quem decide sobre os requisitos, né? Quem usa o serviço de TI. Então, olha lá, dentro da empresa, né? Os stakeholders, né? Que vocês falaram também. Partes interessadas dentro e fora da empresa, que forneçam serviços de TI. Né? Ou seja, né? Gerenciar a organização e os processos de TI. Dentro desses fornece serviço de TI, pode ser até a contratação do exemplo que a gente falou lá da contratação de um data center, de um serviço de data center por uma empresa especializada, né? Aqueles que desenvolvem essas capacidades, né? Aqueles que operam esse serviço. Então, quem que está fornecendo esse serviço para mim, né? E aí, quem tem as responsabilidades sobre os riscos, né? E aí, obviamente, controle, né? Então, responsabilidade de segurança e confidencialidade, né? Funções de conformidade, né? Conformidade aqui está conforme, né? Se eu vou fazer a verificação se um serviço está sendo prestado conforme foi acordado, né? Acordado de acordo, tá? Então eu tenho lá o acordo, está em conformidade, está menos, está mais, aí a gente vai avaliar, né? E também aí requerem serviços, né, de avaliação, ou seja, eu vou avaliar e vou medir também como é que está o andamento, né, da governança da TI e também da governança do negócio, tá? Então, o que eles vão entregar? O que a TI tem que entregar? Né? Que é a metodologia da governança. Olha só, foco no negócio para permitir o alinhamento estratégico, né? Ou seja, alinhamento entre TI e negócio. Os objetivos da TI tem que ser o objetivo do negócio. Processos de orientação, né? Para definir, né, os escopos, né? Extensão da cobertura para quem, né, o que eu vou fazer, até onde, qual que é a minha abrangência, né? Estrutura definida, né? Fácil navegação, por quê? Para saber quem que está fazendo, como é que está sendo, métricas, né? Para ver se realmente está atingindo ou não. Geralmente aceita por ser consistente em boas práticas e padrões de TI. Então, olha só, quando a gente coloca uma governança que é um controle, ela tem que ser aceita. Porque se nós da administração, a gente não vai aceitar isso e começa, não, isso aqui não precisa fazer.
a gente mata a governança. Então, quando a gente define, olha, é isso que tem que ser feito por causa disso, ou por causa de métricas, ou por causa de entrega, ou por causa de adequação aí a normas, né, e leis, então eu tenho que entender. Então ela tem que ser aceita. Nós temos que aceitar, porque nós temos que ver resultado nele. Então por que a gente está fazendo assim? Nós temos que entender o porquê. Prover uma linguagem comum, né? Então, ou seja, né, eu não vou, né, então se eu estou trabalhando com coisas de TI, eu preciso ser da TI? Não. A TI está me provendo esse serviço. Então eu tenho que compreender com uma linguagem que seja comum à TI e a mim, para que eu saber o que está sendo me entregue. Então, um data center, o que é o data center? Todo mundo tem que compreender o que é um data center, né? Mas não precisa saber, o tipo do padrão do cabo lá é CAT, sei lá, 7. Agora a gente não interessa. Mas a gente tem que saber, olha, o cabo de rede vai ter que ter uma velocidade de transmissão de dados de tanto para conseguir atingir. É isso que está sendo entregue. A norma que está sendo aplicada. Aí é coisa deles. Então, a linguagem que ele vai passar, a informação que ele vai passar, tem que caber para nós, tá? E atender os requisitos regulatórios, né, consistentes com padrões de governança geralmente aceitos, né, e controle de TI esperados, né? E aí, ou seja, se eu tenho essas métricas, ele tem que ser auditado, porque se eu tenho acionistas, né, e eu tenho que entregar transparência, isso também tem que ser auditado, tá? Focado em negócios, olha aqui. Então o COBIT, o que ele tem? Ele tem os requisitos do negócio. Então, se o alinhamento da TI a estratégia da TI, ela está ligada à estratégia do negócio, eu estou diretamente ligado à estratégia do negócio, então eu tenho o requisito negócio. O que é o requisito negócio? É o que o negócio precisa, né? Então, para que ele receba isso, o que eles fazem? Eles investem em recursos de TI. Então eles vão colocar dinheiro aqui na TI, né, com qual objetivo? Dos requisitos deles, né? Quem que vai usar esses recursos aqui? São os processos da TI, né? Então, para que esse processo funcione, ele precisa desses recursos. E para a gente ter esses recursos, precisamos ter investimentos daqui, né? E o que esses processos nos entregam, né? Informação da organização e do negócio. Formação organizacional não é só dentro da corporação, é também do negócio fora, tá? E aí, se essa organização, né, se essa informação está vindo aqui, para quem? Para quem? Para os requisitos do negócio. Então, quando esse cara aqui investiu lá, né, para quê? Para ele ter esse cara funcionando, para entregar isso aqui para ele mesmo. Então, esse é um alinhamento direto, né, da TI do negócio, forma esse ciclo aqui. Tá claro isso? Espero que sim, né? Vocês não estão dormindo ainda, né? Qualquer coisa vocês assistem a gravação, tá sendo gravado. Então, para que isso seja feito, né, eu tenho alguns pontos específicos de entrega dessa informação, né? Olha só, ela tem que ser efetiva, né? Ou seja, relevante e pertinente ao quem? Ao negócio. Então, né, a informação que vai chegar lá, ela tem que ser relevante, né? Não adianta aquilo que a gente já havia comentado nas aulas anteriores, não adianta nós recebermos aquele monte de informação, aquela mar de dados, né, e aí ali eu vou tentar achar alguma coisa. Não, ela tem que ser relevante, né? E ela é relevante, mas ela tem que ser pertinente a mim também, né? Ou seja, ela tem que fazer, né, fazer sentido aqui para mim, porque não adianta nada, né, eu ter, sei lá, eu trabalho com design do produto e receber informação lá de, sei lá, do clima. Pode até ser, se o meu produto tiver
relação com o clima, mas às vezes não, né? Então, eu tenho que ter essa efetividade aqui da informação. Então, se eu estou recebendo, eu vou receber uma informação relevante para mim. Então, se eu não estou recebendo essa informação, não foi bem definida a governança da TI, então nós temos que alterar isso, tá? A TI tem que nos entregar dessa forma. A gente tem que ver isso daí, tá? Ela tem que ser eficiente, né? Relaciona-se com a entrega da informação. Ou seja, né, como que ela entregue, né? Rapidez, velocidade, né? E aí, ou seja, se tudo isso daí, né, conforme ele está utilizando lá os recursos da TI para me entregar essa informação. Ela tem que ter confidencialidade. Tá? É a proteção da informação. Ela não pode ser uma informação aberta que o meu concorrente vai ler. Se é uma informação confidencial, o meu concorrente ele tem que ele não pode saber dessa informação. Por quê? Porque senão ele vai ter uma vantagem competitiva sobre mim. E a ideia dessa informação ser importante para mim, né, é que a gente passe, né, tome uma vantagem competitiva em relação ao meu cliente. Desculpa, em relação ao meu concorrente, tá? Ela tem que ser íntegra, essa informação, né? Olha só, fidedigna, ou seja, né, ela tem que estar ali e não pode estar faltando pedaço. Então, quando eu faço uma pesquisa, né, no meu mercado, né, que eu estou trazendo informações de fora, ela tem que estar íntegra. Se eu pego só uma parte, né, se eu faço lá, eu faço um estudo do mercado, mas eu pego só uma parte, né, logicamente eu tenho lá um percentual que eu consigo fazer uma estatística. Mas se eu pegar só um setor específico para todo um mercado, essa informação não pode não trazer a totalidade da ideia do mercado, do negócio. Então, com isso, pode me trazer informação errada. Então, ela tem que estar, né, válida, né, dentro do meu negócio. E ela tem que estar disponível. Né? Por quê? Quando ele precisar dessa informação, peraí, deixa eu ver lá. Pô, tem que estar lá disponível para quem tem acesso a ela. Lembra da confidencialidade, né? Conformidade. Ela tem conforme o quê? As leis. Né? Então, se essa informação está chegando até mim, eu tenho que ver se o meu negócio está realmente, né, em conformidade com a lei. Eu não posso, né, sair fora, né, dessa conformidade, né? Por exemplo, obrigações contratuais. Eu tenho um contrato com uma empresa de prestação lá, né, de entrega de produtos. Então eu tenho que ver se realmente está conforme aquilo. Porque se ele não tiver, eu posso pagar uma multa aí contratual, tá? E confiabilidade, né? A entrega da informação apropriada para os executivos. Então nós, né, como tomadores de decisão no nível estratégico, a gente tem que olhar uma informação que está no meu sistema e confiar nela. E para que eu confie nela, ela tem que ser verídica, ela tem que ser íntegra, ela tem que estar. Então todos esses critérios aqui, né, eles têm que estar, todos eles estão unidos, né? Então todos eles estão integrados entre si, porque a gente precisa de tudo isso daqui, né? Então olha só, né? Objetivos da TI e a arquitetura da TI, como é que ela funciona. Então eu tenho a estratégia da organização, né? Então essa é a estratégia que eu tenho. Então para isso eu tenho objetivos de negócio para a TI. Então qual que é o objetivo do negócio? Essa é a estratégia. Então ele tem um objetivo de atingir. E ele passa, né, o que ele vai mandar desses objetivos para a TI. Olha, nosso objetivo, né, de informação, de receber informação é tal. Então, esse é o objetivo da TI, prover, né, toda essa informação para esse objetivo do negócio. E como é que ele faz isso? Ele tem uma arquitetura de TI, né, para que entregue esse serviço. E essa arquitetura de TI tem o quê? Uma métrica, um placar, para ver se está sendo atingido, e aí repassa isso tudo para cá, vira esse ciclo. Tá?
E os meus objetivos do negócio? Eu tenho o quê? Os requisitos do negócio e os requisitos de governança. O requisito do negócio, ele quer o quê? A informação, o serviço dessa informação. Para isso eu tenho o quê? Os requisitos de governança, eles influenciam essa informação, né? Como que ele vai trabalhar essa informação? Então eu tenho essa governança, eu tenho que prestar essas contas, eu tenho que, né, eu tenho que trabalhar dessa forma. Então essas informações que ele vai prover para o negócio. E como é que ele faz isso? Ele tem critérios para essa informação para ser mandada. E aí, conforme isso, ele vai lá para os objetivos de TI. E ele tem os processos aqui, a arquitetura dele, né, formada por quem? Pelos esses processos de TI. Então o processo de TI, ele entrega informação. Temos vários processos de TI, a gente subdivide ele em vários processos. Então cada processo de TI vai entregar o quê? Informação. E como ele processa essa informação? Dentro de aplicativos. E o que ele precisa para fazer? Pessoas e infra, ou seja, recursos. Essa é a arquitetura da TI. Deixa eu ver que elas são. Não, dá para um pouquinho mais. Então olha só, se eu faço isso dentro da minha TI, o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho que gerenciar esses recursos de TI para entregar os objetivos de TI. Então eu tenho os objetivos da organização, né? Tem aqui, olha só, a organização. Eu tenho os direcionadores de governança e eu tenho o resultado dos negócios. Então a isso eu tenho quem? Os processos de TI. Para que esses processos de TI funcionem, eu tenho os objetivos de TI. Direcionando isso. Então, os resultados do negócio eu tenho o quê? Os aplicativos, as informações, a infra e pessoas. Esses 4 itens aqui dando o resultado do negócio. E eu tenho os direcionadores também aqui alinhando os meus processos e tudo isso sendo alinhado pelos objetivos da minha organização. E todos esses processos, né, eles têm um objetivo da TI, que é entregar a informação. Então eu tenho 4 domínios que o COBIT separa. Eu tenho planejar e organizar. E eles trabalham em conformidade, todos eles, tá? Trabalham em conjunto. Então, planejar e organizar. Então, eu planejo e organizo. O que é? Prever a direção e entrega de soluções, né? Então, aqui eu estou fazendo planejamento e organização. Por que ele separa? Porque lá dentro ele vai especificar cada um deles o porquê do funcionamento daquilo. Então, olha, nosso planejamento é esse, então nós estamos organizando dessa forma. Ótimo, né? Então, para isso, o que eu tenho? Eu tenho que adquirir e implementar recursos, né? Seja lá o que for. Então eu vou adquirir, então olha lá, prover as soluções e transfere para tornar-se em serviços. Então aqui eu estou adquirindo um computador diferente, mais potente. Para quê? Porque ele vai eu planejei que eu precisava de um serviço diferente, mais rápido. Então eu planejei isso, então o que eu vou fazer? Eu vou organizar o meu sistema e para isso eu vou ter que comprar um computador melhor e vou ter que instalar ele. Para quê? Para ele entregar, né, e dar suporte àquele serviço. Então recebe as soluções e torna passíveis de uso pelos usuários. Então aqui no exemplo nosso, né, ele vai receber esse computador e vai entregar o que? O serviço. E como é que eu sei se tudo está indo bem? Monitorando e avaliando. Então, dentro da TI, né, esses 4 domínios deles são interrelacionados e eles
vão fazer todo o processo da TI. E aí a gente tem as subdivisões que nós vamos ver mais pra frente. Aqui ele tem. Teoria, ela é mais cansativa mesmo, né? Nós estamos aí já mais de 1 hora na aula, né? 1 hora e pouquinho. Mas obviamente teve o estudo inicial de vocês sobre o que é a governança, que é por isso que eu pedi a governança. Não adianta, ficava muito pesado entrar nessa teoria aqui sem que vocês tivessem essa noção de governança. Por isso que eu pedi aquele trabalho, para vocês terem uma ideia de o que é a governança do negócio e a governança da TI, como é que elas vão se integrar. E aqui a gente está vendo como que funciona a governança da TI. Para que, quando a gente tiver aquelas subdivisões, nós vamos ver isso aí na próxima aula, de para quem que é o serviço, para quem que vai, como a gente compreender o funcionamento lá e conseguir trabalhar também alinhado com a TI. Nós temos que estar alinhado com a TI. Então a TI nos fornece a informação, mas nós temos que estar alinhado. Tem que ser um alinhamento entre nós, entre a gestão, né, a governança, a diretoria, né, as decisões estratégicas e a TI. Por quê? Porque eles vão nos prover informações, né, que sejam efetivas lá para as minhas decisões de negócio. Então acho que eu vou deixar um pouquinho para a próxima aula, que tem bastante coisa ainda. Não sei se a gente consegue ainda finalizar na próxima aula, na quarta-feira, porque a teoria é pesada. Então até aqui, vocês têm dúvida, querem perguntar alguma coisa, tem alguma coisa que vocês já viram que quer colocar aqui, quer perguntar também? Vocês ainda estão me ouvindo? Ou vocês já dormiram com essa teoria toda? Dúvidas? Eu acho que vocês não estão mais aí não, gente. Acho que vocês dormiram. Tô preocupado. Ah, beleza, aí ó, já respondeu. Então tá, perfeito. Então quarta-feira, 21 horas, a gente continua, porque essa teoria ela é cansativa mesmo, né? Tá bom? Aí quinta-feira é feriado, né? Não sei se é facultativo, parece. Não sei se vocês vão ter aula na quinta, mas aí dá pra descansar um pouquinho. Então quarta-feira a gente dá mais uma acelerada nisso, tá bom? Então boa noite, pessoal. Deem uma estudada. Depois eu vou colocar também esse material do COBIT para vocês lá, quem quiser, tiver interesse. Mas ele é um livro bem grande, tá? Deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui, só para ter uma ideia. Tem 212 páginas, não é pequenininho. E ele fala bem sobre o COBIT. Quem quiser aprofundar depois nisso vai ter esse material, tá bom? Ele é um material público, então não tem problema de compartilhamento. Então quarta-feira, 21 horas, estaremos aí, caso ninguém tiver mais dúvidas, tá bom? Então boa noite, pessoal, e até quarta.